Olá, meus queridos amigos do Tarô Sincero! Sim, aqui é Carol Campos. Esse é mais um vídeo de previsões de tarô para os signos para a semana. Não, para a quinzena. Eu vou fazer para 15 dias, tá? Por motivos de, né, vou precisar me ausentar aí um pouco, mas tá tudo certo. Então, para a quinzena, tá? Do dia 20 de janeiro ao dia 2 de fevereiro de 2026. Sim, não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal, de ativar as notificações. Quem tem o botãozinho do hype de dar uma hypadinha no vídeo também, tudo isso é de graça e ajuda a espalhar a palavra do Tarô Sincero para ajudar cada vez mais e mais pessoas. Sim! E se vocês quiserem uma leitura particular comigo, meu contatinho de WhatsApp está aí na descrição desse vídeo. Você pode me encontrar no Instagram Tarô Sincero, onde eu coloco lá a carta do dia e mais umas outras coisinhas divertidas. Tá bom, meus amores? Também existe uma razão astrológica, tá, para eu fazer essa leitura quinzenal, porque essas duas próximas semanas estarão numa vibe parecida, tá? Todo mundo sabe, né, de toda a confusão lá de Plutão, e Plutão entrou em Aquário e vai mudar tudo, beleza, tá? Plutão já entrou em Aquário, tá ali nos primeiríssimos graus de Aquário. E o que está acontecendo neste momento? Está acontecendo justamente no dia 20, o Sol está entrando em Aquário junto com Mercúrio e todos os planetas pessoais, né? Assim, a gente chama de planetas, né? Mas tem Sol e Lua, tá? Sol, Lua, Vênus e Marte estão aí entrando em Aquário. E o que acontece quando eles entram em Aquário? Eles encontram o nosso querido Plutãozinho, tá? Nosso planeta, que não é planeta, mas aqui na astrologia ele continua sendo muito relevante, muito importante, tá? Porque ele traz transformações radicais, profundas, intensas e irreversíveis. Então, a entrada de todos esses, porque dia 19 a gente teve uma lua nova em Capricórnio, para onde ela vai depois para Aquário, o Sol vai entrar em Aquário, Vênus já entrou em Aquário e Marte vai entrar em Aquário também. Todos eles farão conjunção com Plutão. Então nós estamos vivendo um momento coletivo e individual, porque nós estamos falando dos planetas pessoais, de mudanças muito intensas, tá? De uma energia de mudança muito intensa, porque todos eles vão lá encarar Plutãozinho cara a cara, e isso vai trazer aí, né, grandes rebuliços, tá? Tanto em esferas mundiais quanto em esferas pessoais, tá? Então, não, né, todo mundo tá sentindo que esse janeiro tá, uou, tá numa intensidade. Essa intensidade vai aumentar ainda mais durante essas 2 semanas, principalmente quando Marte fizer conjunção com Plutão, que é no dia 27, que é um dia mais perigoso, tá? No sentido de, enfim, a gente tem que cuidar com acidentes, é possível essas coisas aí de catástrofes, enfim, terremotos e coisas, e podem acontecer coisinhas desta natureza, tá? Entre outras coisas, né? Como a intensificação de guerras e coisas assim, tá? Então, é um período deveras tenso, tá? A gente está se salvando porque tem uma galera ali, né, em Peixes, né, Saturno e Netuno que estão fazendo trígonos, né? Então, com Urano, então tá dando uma aliviada, tá? Tá dando uma aliviada, mas ainda assim é um momento tremendamente tenso e intenso, tá? De mudanças, e é aquela coisa, né? As mudanças plutônicas, a gente não tem mais nada o que fazer, entendeu? Então é seguir com elas, fluir com a energia,
porque não há ponto em resistir, porque essas mudanças vêm, essas transformações aparecem e elas são realmente irreversíveis, né? Nada será como antes, seja aí dentro da gente, ou seja, né, neste panorama mais global, mas nós estamos indo para tempos bem interessantes, tá, minha gente? Eu gosto de ver o que vai acontecer, entendeu? Então, porque não necessariamente é tudo ruim e é a tragédia. Aliás, detesto gente que tá dizendo que não é necessariamente assim, tá? Como nós estamos falando de planetas pessoais, é possível que essas mudanças se deem muito internamente nas pessoas, tá? Porém, né, enquanto todo mundo e coletividade, claro, galerinha de aquário vai estar sentindo mais, né? Porque veja bem, tudo acontece em aquário. Galerinha de leão também, porque a gente vai estar fazendo oposição aí a tudo isso, né? Somente as pessoas dos primeiros graus de leão, como esta que vos fala. Então, assim, gente, tá intenso, tá? Tá intenso mesmo. Tá bom, meus queridos? Então, vamos começar aí a leitura quinzenal com ele sempre, Áries. Temos aqui o Imperador, a carta de Áries, né, minha gente? A Imperatriz, uau! E a Rainha de Ouros. Uau! Power Couple aqui, tá? É o casalzão da moléstia aqui. Imperador e Imperatriz, ou seja, você está carregado de um poder muito grande essa semana, tá? E um poder de você colocar os seus desejos, colocar as suas, né, os seus objetivos, você mandar realmente, até porque o imperador manda e a imperatriz ela proporciona, né? Então, e a gente tem essa dupla aqui que para mim é a dupla mais absurda aqui com relação à prosperidade que é Imperatriz e Rainha de Ouros, tá? Porque tanto Imperatriz quanto Rainha de Ouros quer ver a gente bem, rico, próspero, abundante, tá? As duas são rainhas que nos proporcionam coisas, que nos fazem manifestar muitas coisas boas. Então, isso é muito legal, tá? O imperador é a sua própria carta, tá? Então, isso já te dá mais poder aqui, fora o imperador ser uma carta de poder, você tem mais ainda poder, porque ela é a sua própria carta. Então, estas 2 semanas, tá? Esta quinzena está te proporcionando um poder de manifestação, um poder em relacionado à abundância, prosperidade, ganhos materiais, ganho de dinheiro, essa coisa toda que é incrível, tá? Incrível. Então, realmente tá maravilhoso aqui, tá? É uma baita tirada, assim, tá concorrendo seriamente aí ao bingo da carta boa do Tarô Sincero, então espere, use esse seu poder de manifestação, tá? Use, crie, né? Não só, né, comande o universo, comande as energias aqui para te proporcionar aquilo que você deseja, tá? Então é isso, né? Toda essa vibração de ganhos, de colheitas, de tudo aqui vindo para você e de realmente manifestar de maneira física, tangível, tá? Toda essa abundância que você deseja. E é uma abundância do quê? Né? De bens materiais, com certeza, mas também de amor, de paz, de harmonia, de tranquilidade, de tudo o que você deseja nessa vida, tá? Não é só a questão material. Claro que sim, você pode estar super luxando aqui, comendo muito bem, lugares maravilhosos. Para quem está tirando férias agora, maravilhoso! Que período incrível para vocês, tá? Vão curtir a beça. Mas é isso, é vocês estarem vibrando essa manifestação de abundância, vibrando na prosperidade, porque
É uma energia aqui que está vindo muito, muito forte para vocês. Então, aproveitem e comandem, comandem. Não é essa coisa do pedido, né? Do nho, 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 ai, né? Essa coisa de a gente se colocar, né? Pedindo, né? Eu sempre falo que quem pede sempre pede, né? Porque você pede e continua pedindo, né? Porque o universo está entendendo que você gosta é de pedir e não de receber, entendeu? Então o lance aqui é comandar. Eu vou receber, eu vou ganhar, eu tenho, né? Enfim, entendeu? A diferença, meu bem, eu imagino que sim, tá? Então é isso, gente. Comandem o universo para dar aí toda a abundância e prosperidade que vocês desejam. Muito bem, já começamos bem aqui. E agora para Touro, que temos para os taurinos. Temos o 7 de copas, confusão, os amantes, um pouquinho mais de confusão e o louco. Já deu para ver que a coisa tá intensa. O 7 de copas é uma carta de dúvidas, tá? De elucubração, do será que isso, será que aquilo, será que eu consigo, será que essas pessoas estão pensando isso, será que é uma carta extremamente confusa, extremamente, né, difusa e confusa e estranha, e a gente não consegue ter certeza de nada aqui. Os amantes, né, ela dá uma melhorada nessa situação, porque os amantes é uma escolha, tá? Os amantes é uma carta chamada de escolha, certo? Então me parece que você sai um pouco dessa coisa super tonta aqui, super confusa, para uma escolha um pouco mais clara, tá? Você ainda tem uma escolha, mas me parece que as coisas estão muito mais claras. É entre isso e aquilo, né? Você tem uma visão muito mais objetiva aqui do que está acontecendo e qual é a sua posição e qual é a escolha que você tem que fazer na vida aqui em relação a esses amantes, tá? E a gente tem o louco, tá? O louco é a coisa leve, o louco é o início, o zero, o puro potencial. Então, e o louco, ele se liberta, tá? Muitas vezes a gente fica nessas elucubrações e pensando demais, e justamente o louco é exatamente o contrário disso, né? Todo esse overthinking aqui do 7 de copas, dessa confusão, o louco não tá nem aí, ele só vive, ele só faz, ele só vai, tá? Então, não fiquem pensando demais na escolha, tá? Escolha e vai, tá? Escolha pelo seu coração. Os amantes também falam disso, tá? Quando a gente tem uma escolha muito importante aqui a fazer, muito relevante, os amantes pedem que a gente vá sim pela emoção e pelo coração, tá? Pela intuição, por esse não pelo tanto pelo esse lado racional, tá? Porque ele está completamente, né, cheio de nuvens e completamente, né, esfumaçado, enevoado, bem doido, tá? A gente vai no feeling, no coração, é isso. E uma vez feita essa escolha, você se liberta, tá? O louco é a libertação. Então, coisas que você está procrastinando, porque, ai, não sei se eu vou, faço isso ou faço aquilo, ai, não sei se é isso, se é aquilo e tal. Isso tá te deixando né, se enrolando dentro de você mesmo, tá? No momento que você para, escolhe, você se liberta, tá? Então é importante chegar nessa libertação desse louco, assim, é tipo, ai, vai isso, e pronto, acabou, acabou, acabou com a coisa, acabou com essa tortura, né, da escolha. Simplesmente escolhe, né, no coração e vai. Se joga, Taurino, se joga, porque é isso que o querido louco aqui tá falando para vocês, tá? Quanto mais leve for isso, às vezes né, a gente põe um peso nas escolhas que é desnecessário, simplesmente, tá, é isso aqui que eu quero, entendeu? É isso mesmo, tá? E vai.
pronto, né? Liberdade, né? A escolha é liberdade, né? Então, enfim, seja livre, seja leve e não fique lucubrando enlouquecidamente, porque isso não vai te levar a nada, só a mais tortura mental e emocional. Tá bom, meu querido taurino? Muito bem! E para Gêmeos, temos aqui para os geminianos. Temos o Sol, uau! Temos o 6 de espadas e temos o Cavaleiro de Espadas. Muito, muito bom. O Sol é uma carta maravilhosa e ela melhora tudo que ela toca, e o que ela está melhorando aqui é talvez uma possível viagem, tá? O 6 de espadas é uma jornada, né? Às vezes a nossa própria jornada pessoal de evolução e tudo mais, tá? Mas pode ser uma viagem, pode ser um deslocamento, esse 6 de espadas também, tá? E o que me fala também um pouco desse Cavaleiro de Espadas. Esse Cavaleiro de Espadas aqui, em outras situações, para outros signos, poderia ser mais tenso e agressivo. Como ele está junto dessas cartas boas, principalmente o Sol, e como ele é uma leitura para Gêmeos, que é esse Cavaleiro de Espadas, ele fala da tua própria energia, então, né, a comunicação está muito ágil, né, a mente está muito rápida, você está, né, tomando decisões rápidas, objetivas, você está indo em lugares, fazendo, acontecendo, né, se movimentando de maneira muito boa aqui, tá? Então, isso é muito bom para quem vai fazer viagens nesse período aí, essa quinzena, tá ótimo, tá? Provavelmente tudo vai ser muito ágil, muito rápido, né? Muito bom, porque a gente tem esse sol iluminando aí todas essas cartas, e a comunicação também está muito boa, e essa ação, tá? Você muito proativo, tá? Então essa proatividade aqui do geminiano vai dar muito certo, tá? Então, né, que às vezes a gente fica procrastinando porque tem que falar com alguém ou tem que ir em algum lugar, vai, fala, faz, tá? Porque essa semana tá bom para isso, tá? Tá bom para você mesmo, para falar o que tem que falar, para se comunicar, para comunicar as coisas que você está sentindo, que você está querendo também, né? Você trabalhar na sua própria comunicação. Então, são cartas excelentes, tá? Esse 6 de espadas te dá essa melhora, essa coisa da evolução positiva, de sair de problemas e ir para lugares mais tranquilos e mais bacanas, só que tudo muito dinâmico aqui, né? O 6 de espadas é uma carta dinâmica e o Cavaleiro de Espadas é uma carta ainda mais, então te dá um dinamismo, te dá uma energia muito boa, né? Você tá aqui, né? Parece que é uma plaquinha de energia solar, tá? Então aqui o sol brilhando e você, ó, né? Fazendo aí essa energia elétrica louca aí do geminiano rodar, tá? Então você fala bastante, você faz coisas, você tá animado, você tá na sua energia, né? Quanto mais geminiano aí você for, melhor, tá? Então é uma leitura muito bacana e isso, muito dinâmica. Não é uma quinzena para ficar parado, para ficar procrastinando coisas, para ficar, né, quieto no seu canto, nada disso, tá? É para ir, é para fazer, é para conhecer pessoas, é para se comunicar, é para circular, tá? É para ver coisa nova, é isso aí. Tá bom, geminiano? Aproveite, porque isso é um geminiano assim no né? Com a alma feliz, tá? É isso aí, tá bom, gente? Muito bem, eu vou embaralhar para os próximos 3. E muito bem, voltamos com Câncer, meus queridos Cirisitos, que temos aqui para vocês. Temos o Valete de Copas, é você, o Valetinho, o 7 de Espadas e o 8 de espadas e canceriano tá? Eu creio que talvez a coisa esteja pegando aí para vocês, tá? Tem uma, né?
essa energia não dá para negar que está um pouco pesada. Mas tudo aqui, veja bem, acontece essa coisa pesada aqui dos 7 espadas, 8 espadas, por quê? Por causa do valete de copas, tá? O valete de copas ele pode ser bom, mas com certeza do lado de cartas tão desafiadoras, o valete de copas ele fala do coitadinho, do coitadismo, tá? De você se colocar para baixo, de você se diminuir, de você ser menorzinho, tá? Então, de você achar que as pessoas estão contra você, para achar que as pessoas estão não gostam de você, ou que você é um injustiçado, ou que você é um coitado, ou que, entende? Então a coisa aqui tá pegando pesado, tá? Nesse sentido. Às vezes o canceriano entra nessa noia aqui de pobrezinho de mim, eu sou a pessoa, a pior pessoa do mundo, a mais odiada, a menor, a mais, né, a fracassado, fracassada, né? Esse tipo de sentimento precisa ser combatido aqui com muito afinco, tá? Porque isso pode te levar a tanto essa noia, essa negatividade profunda aqui, e também acontecer coisas, né, de você realmente se colocar em situações que você vai se sentir desse jeito, tá? Então você se auto-sabotando, você criando confusões desnecessárias, você, no momento que você se coloca nessa posição, você admite talvez que os outros não liguem para você ou não querem você, e você talvez trate as pessoas dessa maneira, quando as pessoas não tem nada a ver, né? E realmente às vezes as pessoas, sei lá, né? Enfim, mas elas não te odeiam, elas não te querem mal, elas não estão te botando para baixo, elas não estão conspirando contra você, nem nada disso, tá? Então tudo isso, e principalmente esse 7 espadas, quando eu tenho um coitadinho do lado e o 8 de espadas do outro, eu entendo que isso são coisas das suas vozes da cabeça, entendeu? E as vozes da sua cabeça, nesta quinzena, estarão muito más, tá? Muito más. Estarão com uma tendência a te puxar para uma negatividade, te puxar para esse delírio de fracasso, tá? Né, de que você não vale nada ou coisas do gênero, tá? Então, assim, você vai ter que ter uma consciência muito grande em relação ao seu próprio valor, em relação à autoestima, em relação a esse amor próprio, tá? Porque isso você vai ter que fazer um trabalho intenso essa semana de amor próprio, de elevação de autoestima, de se sentir bem com você mesmo, porque a coisa pode dobrar uma esquina extremamente sombria aqui para vocês, tá? Então, cuidem-se, tá? Presta atenção quando essa tendência começar a se manifestar, tá? Quando você começar a ficar se chicoteando, né? Pá, e pá, né? Porque, né? Essa negatividade, esse pessimismo, essa coisa de você se colocando para baixo, de você se colocando como coitado, como injustiçado, como fracassado. Então, cuida muito, muito isso, canceriano, porque isso pode ser um buraco difícil de sair, tá? Porque né, as energias planetárias não estão as mais fofinhas, né? Não estão as mais fofinhas. Então, e cuidado, porque no momento que você age né, deste mindset, ou no momento que você age, você vai agir contra você, você vai agir para se confirmar
que você é tudo isso que você está pensando. E aí você pode pôr em risco bons relacionamentos que você tenha, tá? Sejam eles de trabalho, de amizade, de família e tudo mais, tá? Então, assim, muito cuidado aqui essa semana, tá? É tipo alerta vermelho, tá? Para esse coitadinho aqui ser, né, realmente expulso, tá? Ele não pode estar aqui, tá? No momento que você percebe isso, faça exercícios para, né, elevar, né, a tua energia, para elevar a autoestima, para se valorizar, porque a energia tá complexa, tá? Então, cuidem-se. E você vale muito, tá? Você vale muito. Entenda isso sempre, tá bom? Muito bem. Muito bem, e para nós, leoninos, que temos para nós essa semana? Vamos ver aqui as cartinhas. Nós temos aqui para nós o julgamento, o 3 de ouros, muito bom, e o 3 de copas, muito, muito bem. O julgamento é uma carta aqui de retorno, tá? Tem coisas do passado que podem voltar aqui para nós. O julgamento pode ser uma carta de revelações, tá? Uma carta de segundas chances. Então, é uma carta muito interessante neste contexto aqui, tá? Porque o 3 de ouros e o 3 de copas nos dá muito apoio dos outros, das outras pessoas, tá? Então, o 3 de ouros é uma carta de colaboração, tá? Em que todos colaboram juntos para um mesmo objetivo final, que todo mundo se ajuda, tá? O 3 de copas é uma carta de amizade, é a carta da alegria, né? As pessoas com essa alegria compartilhada, as pessoas rindo junto, comemorando. É uma carta muito legal, tá? Então aqui, né, esse julgamento pode trazer, né, de volta, né, alguns colegas de trabalho, alguns amigos, né, contato com pessoas que você não tinha há muito tempo, pode trazer isso, pode trazer segundas chances para, né, contextos de trabalho e amizades, pode trazer segundas chances. Pode ser que você esteja vivendo novamente algumas situações até bem agradáveis aqui, tá? Pode ser que você esteja vivendo novamente algumas situações muito agradáveis e que tem essa, às vezes é a vibração que vem, né? Você teve uma experiência muito legal e, né, talvez você faça um trabalho aqui que te lembre, né? Às vezes lembra um trabalho de faculdade que você fez e se divertiu muito, né? E às vezes você tem situações com amigos que te lembram situações também com amizades e momentos, né? Podem ser coisas aqui que sobre nostalgia também, né? Sobre falar sobre eventos do passado, amizades do passado, reconectar com pessoas e podem vir aí algumas revelações também, tá? Algumas coisas aí que você venha a saber, mas que aparentemente estão te ajudando bastante, tá? Estão ajudando nessa questão de lidar com as pessoas, tá? Então, você lida bem com as pessoas aqui, tanto em contextos de trabalho, em contextos em que a gente precisa se unir por um objetivo, existe né, uma estratégia aqui e tudo mais, e a gente pode se unir aqui em contextos de simplesmente comemoração, alegria e tudo de bom, tá? O 3 de copas é uma carta muito alegre, muito feliz, né? É o happy hour da sexta-feira, né? Aquele momento assim que a galera do trabalho vai sair e vai fofocar, e talvez aí venha algum tipo de revelação, e venha algum tipo de coisa gostosa, tá? Então, assim, é muito legal, tá? Eu não creio aqui que é uma leitura assim, nossa, meu Deus do céu, né? Porque a gente tá num momento, nossa, meu Deus do céu, mas aparentemente as coisas estão funcionando bem para o leonino, tá? Se o leonino estiver realmente disposto a socializar, a colaborar com as pessoas, a, né, tá aqui, sei lá, de bom humor, tá talvez puxando situações do passado para o presente e tal,
aberto, né, a coisas novas, ou a segundas chances, vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo então, entendeu? Pode ser uma semana ou uma quinzena, na verdade, bem agradável, tá? Para o leonino. Bem agradável, bem alegre, em que as coisas funcionam bem, em que eu tenho bons resultados, resultados os quais eu posso comemorar no final das contas. Olha só, veja só você. Então, é isso, meus queridos amiguinhos, colegas leoninos, sim, e para Virgem, e temos aqui para os virginianos, temos o 7 de copas, ó Deus, o enforcado e a roda da fortuna, eita lelê, eita lelê. Bom, o 7 de copas é uma carta de elucubração, aquela carta do ai, será que isso? Será que aquilo? Né, da gente pensar demais, do overthinking. Engraçado que esse overthinking saiu pro seu amiguinho touro, né, o seu amiguinho de terra. Então, talvez isso seja uma tendência aí para os terrosos, tá? Enfim, nós temos aqui essa situação complicada de dúvidas, né? De será, será, será. Eu não acho que você tenha muito o que fazer em relação a isso, tá? Porque eu tenho duas cartas em que a gente não vai fazer nada, tá? Que é o enforcado e a roda da fortuna. Ainda bem que nós estamos com esta progressão aqui. O enforcado, ele tá numa situação em que não pode fazer nada, tá? Ele tá de pendurado ali pelo pé e tudo que resta a ele é fé e a certeza inabalável de que tudo vai dar certo, tá? Então essa é a resposta para esse 7 de copas, ai, não sei o que vai acontecer, ai, não sei o que vai ser no meu futuro, ai, não sei o que vai ser dessa situação, eu não sei o que vai ser dessa pessoa, eu não sei o que vai ser de mim, né? Só te resta acreditar que vai dar tudo certo, tá? No momento que você acredita que vai dar tudo certo e entrega para o universo responde com a roda da fortuna, tá? A roda da fortuna, ela gira, né? Ela gira e muda essa situação que você estava ali, né, tendo alguns problemas, tá? No momento que vem a roda da fortuna, o universo vem e age e vira tudo. Ele conserta tudo, ele muda sem você precisar fazer nada, tá? Nada. Então aqui você é passageiro, observador aí das situações, tá? Você pode ficar elucubrando aqui, mas assim, poder de ação, poder né, de decisão sim no momento que você decide acreditar que vai dar tudo certo, tá? Aí você tem o poder. No momento que você tem fé, você tem poder, tá? Nesse contexto aqui, porque no momento que você acredita e entrega para o universo, a roda da fortuna é justamente as engrenagens do universo se movendo a teu favor para te tirar dessa situação. Então acredite que tudo vai dar certo, simplesmente acredite que tudo vai dar certo e tudo irá dar certo, tá? É simples assim, tá? Aqui nós estamos vendo dúvida, confusão, enlouquecedor, situação que você não pode fazer nada, universo aqui no momento que você acredita, né? Porque o enforcado, ele é essencialmente uma pessoa de fé. Ela é a tranquilidade na adversidade. No momento que você tem fé, que você acredita, que você entrega, tudo se resolve, a roda gira, as engrenagens, né, começam a se movimentar e todos os seus problemas acabaram. Hey! Tá? Então é bem isso, tá? Então a roda da fortuna aqui vem para girar, para te tirar dessas situações adversas, para te colocar em movimento, para te apresentar mudanças e novidades e simplesmente a vida anda e tudo é simplesmente resolvido pelas circunstâncias, pelas outras pessoas e muito importante, pela sua fé, pela sua entrega, tá? Isso é o mais importante de tudo. Então, acredite e as coisas sim giram e mudam e te favorecem. Tá bom, virginiano? Que beleza! Eu vou embaralhar para os próximos 3.
E muito bem, voltamos com Libra, meus queridos balancetos. O que temos aqui para vocês? Vamos lá, temos o Mago, muito bom, a Rainha de Copas e a Justiça, carta de Libra. Olha, outra belíssima leitura para os librianos, tá? O Mago é uma carta de muito poder, é a carta do alquimista, é a carta daquele que domina os elementos, tá? Então você está com muito poder de manifestação, tá? Você tem realmente um grande, né, poder nas mãos para manifestar, para agir, né? O Mago é uma carta de ação, é uma carta de trabalho também, né? Daquele que faz, que acontece, que, né, vai atrás dos seus resultados e essa coisa toda, mas essencialmente é essa carta de manifestação, tá? É a carta que você pensa, em que você age e você manifesta aquilo que está vibrando dentro de você, tá? O mago trabalha com as energias, trabalha sempre, né? Ele tem os 4 elementos aqui na volta, tá? Então ele tem essa coisa da magia, sim, da alquimia, de transformar energia. Então, claro, vai depender da energia que ele está colocando ali, né? Toda magia depende ali do qual é a intenção e o que tipo de frequência está sendo manifestada, tá? Qual a melhor maneira de fazer isso? 2 coisas, tá? Uma, inteligência emocional, tá? A Rainha de Copas, ela pede inteligência emocional, ela pede que a gente sinta, que a gente, né, tenha a experiência da emoção, do sentimento, mas de maneira muito assertiva e não, sem perder o controle, tá? Com equilíbrio. E esse equilíbrio mais ainda reforçado pela própria carta da justiça. Então, no momento que você está no seu poder e este poder vem com equilíbrio, com esse equilíbrio aqui entre o emocional, a inteligência emocional, né, o lidar com as coisas sem a reação exacerbada, sem, né, o desespero, sem o excesso, tá? E no momento que você entende você mesmo, tem essa visão aqui que é mais racional, sim, porque Libra é um signo de ar e, portanto, né, tende a essa racionalidade, apesar de ser um signo venusiano que trabalha também com essa parte emocional. Então, esse equilíbrio entre razão e emoção é essencial, tá? Esse equilíbrio interno é muito essencial para você conseguir manifestar as coisas de uma maneira muito mais assertiva, muito mais, né, com mais resultado e de maneira mais clara e objetiva também, tá? Porque a gente tentando manifestar no desespero, né, não vai manifestar nada, tá? A gente tentando manifestar, né, de um lugar de desequilíbrio emocional, de um lugar de confusão mental, não vai conseguir nada. Então esse mago ele precisa, né, que você esteja em harmonia, né, com você mesmo, e essa harmonia de sentimento e razão e harmonia dentro, né, do sentimento e dentro também da razão, tá? Então e outra coisa, né, tem essa questão das decisões importantes também, de você realmente decidir melhorar, decidir se equilibrar, né? Você não é passageiro das suas emoções, você não é, né? Você está no controle, você tem poder sim de decisão em relação aqui a tudo que acontece na sua vida, inclusive com a manifestação de desejos, enfim, né, de situações, de coisas aí que você quer viver na sua vida. Então, você precisa ter essa assertividade que venha
deste lugar de equilíbrio, de cabeça no lugar e de coração no lugar. Então, os dois no seu lugar, os dois equilibrados e os dois equilibrados entre si, tá? Essa é a melhor maneira, é aí que você vai chegar nas melhores decisões, é aí que você vai chegar, né, nos seus melhores resultados, tá? Pensando de uma forma mais prática aqui, pode ser que você venha a assinar algum contrato muito bom em relação ao teu trabalho, tá? E é algo que você quer muito, que você gosta muito, porque o mago pode ser uma carta de trabalho, a Rainha de Copas pode ser algo dentro desse trabalho que você goste muito, e a Justiça pode ser sim essa assinatura de contratos. Então você pode começar um contrato novo em algum lugar, você pode ter um contrato aí com algum cliente, com alguma coisa que vai ser muito bom, e era uma coisa que realmente você tem uma emoção investida, que você gosta muito, que te dá muito prazer. Então existe um resultado muito positivo aí também, possivelmente em questões de trabalho ou atividades, tá? Atividades em geral, que é o que o mago fala também, tá? Então, nós temos resultados positivos aqui de todas as maneiras, mas principalmente se você se equilibrar, tá? Aí você vai ver o seu verdadeiro poder. Tá bom, querido Libriano? Que beleza! E para Escorpião, temos aqui para os insetitos. Seu planeta Plutão fazendo acontecendo. O Valete de Paus, o Valete de Ouros e o 2 de Ouros. Bom, temos aqui para a quinzena muitas novidades e muitos inícios, tá? Os dois valetes aqui falam de inícios, tanto inícios, né, de iniciativa, de coragem, de eu vou, eu faço, vou começar e tal, mas tem uma ideia aqui não só imediatista, de eu vou e faço e pronto, acabou, mas também do plantar aqui coisas novas, né? O Valete de o Valete de Ouros fala aqui sobre sementes, sobre a plantação de sementes, o semear aqui. Então você pode estar começando também projetos e, enfim, né? Isso pode ser o começo de qualquer coisa, tá? De projetos, de amizade, de relacionamentos, enfim, que vão, né? Existe um potencial bastante duradouro. Tá? Então, a combinação desses dois valetes eu acho muito interessante, porque você combina essa iniciativa, né, do valete de paus, né, o do vamos começar, do vamos logo, do primeiro passo, né, desse entusiasmo, com um sentimento mais pé no chão aqui do valete de ouros, ou seja, você não espera um resultado imediato, você está realmente semeando algo para colher depois, tá? Eu te diria mesmo se as situações parecem, né, desses inícios agora, parecem um pouquinho confusas, eu diria para você, só vai. O 2 de ouros, ele me dá a sensação que assim, não, eu quero começar algo, mas eu ainda tô no emprego, ainda tô fazendo alguma coisa também, faça ao mesmo tempo. O 2 de ouros, ele diz que nós podemos fazer várias atividades aí ao mesmo tempo, nós podemos sim ter sucesso em atividades paralelas, tá? E, enfim, é muito legal aqui porque você vai fazendo, entendeu? Então, assim, eu quero começar algo novo, mas, né, eu estou ocupado com outra coisa, não tem problema, você pode fazer ao mesmo tempo, você pode dar o seu jeitinho. O 2 de ouros é a carta do jogo de cintura, da pessoa dando conta aí de girar vários pratinhos aí ao mesmo tempo, sem deixá-los cair. Então você pode ter sucesso aqui com duas atividades ao mesmo tempo, duas até ou mais, tá? Eu diria que atividades paralelas, tá? Isso aí tá muito bom. Então, se você quer começar, às vezes, um curso ou estudar algo, mas eu estou trabalhando, mas eu não sei se eu tenho tempo, provavelmente você vai conseguir dar um jeito de fazer isso, tá? Então,
todas essas ideias, esse impulso por algo novo, mas que talvez na sua cabeça ainda não se encaixe muito bem na sua rotina, comece, porque vai dar um jeito de encaixar e é interessante para você começar algo sim, tá? Então tenha isso em mente e tenha em mente que, né, um pouquinho de jogo de cintura resolve aqui os seus problemas, tá? Então só vai, tá bom, escorpiano? Muito, muito bem. E para Sagitário, que temos aqui para os meus centauritos, amados, temos o 9 de paus, temos o enforcado e temos o carro, muito bom. É engraçado, né? O 9 de paus e o enforcado é uma coisa muito. é, tem algo aqui que você parece estar meio desconfiado, né? Aí não faz nada, tá numa situação assim que eu não sei se eu deveria fazer, eu não sei se eu deveria, né, ter alguma atitude e tudo mais, tá? Eu sei que assim, pode parecer num primeiro momento a coisa meio parada, né? Talvez você esteja um pouco na defensiva em relação a algo. O 8 não, o 9 de paus me dá essa sensação de uma coisa meio na defensiva, meio desconfiada, tá? O 9 de paus é aquele que põe ali, né, os pauzinhos na volta, faz ali um murinho, fala, não, não quero nem sair daqui, me deixa no meu canto, me deixa aqui no meu cantinho, tá? Você tá um pouquinho na defensiva, um pouquinho desconfiado aqui. O enforcado me dá essa coisa muito parecida. Aliás, é interessante que já tem uma leitura um pouco parecida aqui, tá? O enforcado ele me dá essa sensação de acredita, acredita, não precisa se esconder, né? Não precisa estar acuado aqui em relação a algo. Vai, acredita, tá? No momento que você acredita e você se entrega na fé, né? O enforcado é a tranquilidade na adversidade, é uma carta de fé, é uma carta de, né, dessa entrega, porque talvez você não possa fazer nada em relação a alguma coisa que né, esteja fora das suas mãos, Porém, no momento que você acredita, a coisa anda, tá? É muito parecido com outra leitura que eu acabei de fazer, que era o enforcado e a roda da fortuna, mas aqui tem uma diferença. O carro me diz que precisa da tua atitude, porque aqui você não está no enforcado porque as circunstâncias te levaram a isso. Você está um pouco parado, né, no enforcado porque você está com uma atitude defensiva, tá? Uma atitude de não sei se eu quero me envolver nisso, me deixa quieto no meu canto, esse tipo de coisa assim, tá? Então, assim, é, não, você está se colocando um pouco na posição do enforcado. Então, às vezes as coisas não andam e tal, porque você está nessa defensiva. O que me diz que o carro, no momento que você se propor a entrar ali no carro, né, no banco do motorista, ligar o carro e acelerar, você vai, tá? Você vai e você sai dessa situação. Só que precisa sim da tua iniciativa. Você precisa ir lá, pegar a chave do carro, entrar, ligar, acelerar e ir, tá? No momento que esse carro se manifesta aqui, é ótimo, tá? Então, assim, é movimento e é vitória, tá? É uma carta boa também para, assim, se você, sei lá, estão pensando em fazer uma viagem, você está meio, ai, não sei se eu quero ir, não sei se eu. Ou até essas situações de não sei se eu quero ir, tá? Eu iria. Eu iria, porque o carro está mostrando que o movimento leva ao sucesso, o movimento leva à vitória. E o carro é uma carta de movimento, né? É uma carta. Só que assim, você está se segurando, tá? Não são as circunstâncias, nada que estão te segurando. Você está te segurando, se segurando ao mesmo, né? Você mesmo. No momento que você decide se libertar, no momento que você tem fé para entregar, ai tá, então vamos. Aí a coisa anda rápido esse carro aí, ó. Põe o cinto porque ele vai andar bem rápido e vai te levar
ao sucesso, vai te levar à vitória, vai te levar para lugares aqui maravilhosos, tá? Então, esse receio aqui está te prejudicando um pouco, esse excesso da defensiva, tá? Né? Te estagna. Então, se você não quer estar estagnado, se você quer realmente andar, vá, tá? Tenha iniciativa, tenha coragem e vá, simplesmente vá, tá? Né? Tira aí toda essa armadura, tira todo o murinho, derruba o murinho e vai, tá? Abre o portãozinho e só vai aqui no seu carro, porque ele só vai te levar para o sucesso, Sagitariano. Que beleza! Eu vou embaralhar para os últimos três. E muito bem, voltamos com Capricórnio, meus queridos cabritinhos da montanha. Pô, Capricorniano, já acabou a tua temporada! Já entramos dia 20 agora. Neste dia 20 entramos em Aquário, minha gente. Que intenso, né? Temporadinha de Capricórnio, intensinha. Vamos lá. Nós temos o Valete de Copas, temos o Cavaleiro de Paus e temos a Papisa. Muito bem. Aqui, interessante que não tem nada a ver com Capricórnio essas cartas aqui, nada a ver. É interessante que o seu oposto complementar aí, Câncer, também começa com o Valete de Copas, tá? Eu diria para vocês o seguinte, tá? Esse Valete de Copas, ele pode ser muito bom, tá? Se você pensar aqui em um contexto amoroso, vamos lá, né, em que você está apaixonado, a coisa pode, né, dar uma aquecida legal, tá? O Cavaleiro de Paus, ele dá uma aquecida na relação, ele é muito legal, então assim, eu tenho uma coisa muito gostosa aqui a respeito de relacionamentos, tá? Em que existe a coisa super fofinha, querida, existe essa coisa Cavaleiro de Paus, rar, né, mais intensa, e tem uma Papisa aqui que traz uma conexão energética, uma conexão espiritual. Então, né, talvez você, né, que para os solteiros, enfim, sei lá, vocês conheçam alguém aqui com uma intensidade muito grande, tá? Porque pega o emocional, pega o físico e pega esse lado de conexão espiritual, tá? Pega esse lado de conexão energética também. Então, para os capricornianos aí, talvez que conheçam alguém nesse período, tá? De 15 dias, é 15 dias, minha gente, tá? Pode ser que realmente seja bem interessante, seja uma conexão muito completa, né? Porque eu tenho aqui todo o pacotinho aqui, né, da emoção, da fisicalidade, da energia, da espiritualidade, enfim, é bem interessante. Sabe, aquela conexão com pessoas, nossa, parece que eu conheço de outra vida. Talvez conheça mesmo, tá? Não à toa essas cartas estão saindo aqui. Vamos aí para uma outra situação, e situação nas quais o capricorniano pode se sentir meio coitado, né? Vamos entender esse valete de copas aqui como o coitadinho, a vítima, né? O que ninguém gosta de mim, né? Essa vibe aqui pode te deixar com uma certa raiva e agressividade, tá? Para começo de conversa, né? Essa vibe do coitadinho, do pobrezinho de mim, olha, isso aí assim, é completamente avesso a tudo o que é o Capricórnio, né? Então, assim, por Deus, não é à toa que você tem uma reação aqui, né, a isso. Então, né, para começar, por favor, não entre nessa, porque não tem nada a ver, né? Se tem alguém que realmente pode as coisas, que tem, enfim, capacidade, poder, talento e tudo mais, que são vocês, então não tem porquê, tá? Então, essa caída aqui do Capricórnio para o lado do coitadinho não faz sentido, tá? Mas se acontecer, né? Às vezes acontece, se acontecer, você vai ter a sua saída aqui é a espiritualidade,
tá? A sua saída aqui é a papisa, é essa conexão com a espiritualidade, é a intuição, então você vai intuir coisas, tá? A tua intuição, de uma maneira geral, está muito aflorada, tá? Então você pode ter essas reações assim né, que se chama de gut feeling, né, em inglês, essa reação de sentir no intestino, né, de sentir nas entranhas, né, de tipo, né, e você sente algo ali e você tem que dar ouvidos a estas sensações, tá? Porque a tua intuição vai estar muito, né, aquele momento daquela arrepiada, assim, né, do gato que dá uma arrepiada, é esse momento que você tem que prestar atenção, tá? Porque a tua intuição está sim aflorada e a tua conexão com a espiritualidade está sim muito aberta, então use isso para navegar aí durante essa quinzena. Cuidado para não cair na armadilha do coitadinho, do vitimismo. Cuidado para não cair, né, nessa agressividade. Não é uma agressividade horrorosa, tá? Mas ainda assim pode trazer essa coisa, né, meio esbaforida, meio raivosa, meio rabugenta, né? Dessa rabugentice aí do capricorniano. Pode ser que você, né, fique essa coisa assim, meio, né, andando, batendo pé, assim, né, marchando. Então não queremos isso, tá? Queremos capricorniano lidando aí com tudo dessa melhor maneira, né? Esse cavaleiro de paus, ele pode ser entusiasmo por algo, entendeu? Então todas essas... entenda, né, que essas cartas, elas podem ser moduladas, né? Você pode modular elas para o lado negativo do sou coitadinho e por isso ficou agressivo, ou você pode modular elas para o positivo, né? Né, da entrega, do amorzinho e da entusiasmo e da coragem, entende? Então você pode modular isso e você pode usar a sua intuição para isso e a sua conexão com a espiritualidade também. Tá bom, meu querido capricorniano? Que bom! Vamos aí navegar da melhor maneira, né? Toda essa quinzena louca. E para Aquário, parabéns aí a todos os aquarianos. Começamos aí a temporada de Aquário com babado e gritaria. Vamos lá para ver, que eu tô curiosíssima, porque tanta coisa acontecendo em Aquário, tanta. É a Lua que vai para Aquário, é o Sol que entra em Aquário, é Vênus está em Aquário, é Marte está em Aquário, Plutão está em Aquário, explodindo tudo ao mesmo tempo. É loucura, gente. Vamos lá. Os amantes, já começamos bem. O 3 de copas e o ermitão, muito bem. Você vai ter que ter aí um equilíbrio, tá? Principalmente entre a socialização e os momentos quietos e solitários, tá? No momento, né, nesse início de cartas aqui, em que eu tenho os amantes, que você vai estar com o seu parceiro, o seu relacionamento, tudo de bom, maravilhoso. O 3 de copas, os amigos, essa coisa maravilhosa, todo mundo rindo, é a carta da alegria, né? Do happy hour, das pessoas, nossa, se dando bem, nossa, delícia. E eu tenho o ermitão no final, tá? O ermitão é a carta daquele que está sozinho, daquele que tem coisas a fazer, daquele que, né, do virginiano, do organizado, do cara que, né, tá ali limpando, organizando, que tem estratégia, que tem lógica, né, que planeja. Então, assim, existe um lado aqui, né, de curtição total aqui, seja com os amantes, seja com o 3 de copas, e eu tenho esse lado ermitão aqui, tá? Para quem, vamos lá, né? Vamos ser polêmico. Para quem tá querendo dar uma pulada de cerca, você vai ter que ser muito discreto, tá, aquariano? Muito discreto. Porque, né, amantes, 3 de copas. Quando eu tenho 3 de copas, eu tenho 3, né? 2 para 3 tem um a mais.
tem que apostar na descrição, tá? Não dá para ser ousado aqui, que senão você vai ser pego, tá? Então, depois aí da polêmica, a gente vai para o equilíbrio aqui entre momentos desta socialização, esses momentos super legais, mas você vai precisar ter momentos em que você vai precisar recuperar a sua energia, tá? A sua bateria social, tá? A sua bateria social aqui tá cheia, tá legal, tá bacana, tá, mas você vai precisar de momentos em que você precisa ficar sozinho e recarregar essa bateria social, inclusive até não só social, mas em relação a relacionamentos também. Então, se você está sempre ali com o seu parceiro, sempre ali com o seu cônjuge, tem alguns momentos que você vai ter que ficar sozinho para dar aquela respirada, para dar aquela reorganizada nas ideias, reorganizada na vida, tá? Então, não é só gente o tempo todo. Você vai precisar ter esse equilíbrio para manter aí a sanidade mental e para não fazer nenhuma coisa que você se arrependa depois, tá? Então, assim, o ermitão, ele. E outra coisa, né? Eu tenho duas cartas que são cartas de diversão, de curtição, e uma carta que é sisuda, que é organizada, que fala de trabalho, que fala de organização, de planejamento e tal. Então, isso vai ter que se equilibrar na sua vida também. Mesmo que você, por exemplo, esteja super de férias, né? Tem momentos que vai precisar organizar, né? Que vai pegar, não, peraí, deixa eu ver aqui essa confusão aqui no meu quarto de hotel e vou dar uma organizada. Esse dar uma organizada é essencial para que a diversão continue, veja bem, tá? Quando a diversão tá ali, uhul, vamos lá, ótimo, mas tem momentos em que você, aquariano, vai precisar parar para dar uma respirada, uma organizada, uma limpada e ficar talvez um pouquinho quietinho no seu cantinho para recuperar essa bateria social, tá? Então é isso, mas de resto tá tudo bem, tá? Tá tudo bem, tá tudo bem. Essa é a dica de como navegar aí essa quinzena. Provavelmente vai acontecer muitas coisas aí com os aquarianos, tá? Principalmente quem é aquariano ou tem ascendente em aquário, as coisas estão, né, bem movimentadas, vamos dizer, na sua vida, tá? Porque, né, principalmente esses aquarianos dos primeiros dias, tá? Se você tem ascendente ou sol ou lua, enfim, em aquário, nos primeiros graus, no iniciozinho de aquário, onde está acontecendo toda esse furdúncio todo aí realmente você vai sentir bem mais, tá? Para os aquarianos do final de aquário, talvez vocês, né, não vai ser agora que a coisa vai pegar aí para vocês, tá? Mas quem é do início pode ter certeza que vai estar intenso, tá, gente? Mas assim, as cartas estão bem. Só essa dica de recolha-se de vez em quando. Tá bom, querido aquariano? Muito bem. E para peixes, sim! Finalmente chegamos aqui nos meus queridos peixitos que temos aqui para vocês, para a quinzena, minha gente, para a quinzena. Não se esqueça, estamos falando de uma quinzena. Temos o 6 de ouros, temos a temperança e temos o rei de copas pisciano, maravilhindo, maravilhoso. Olha, o 6 de ouros é uma carta de ajuda mútua, né? Uma carta em que você pode ajudar alguém e você pode receber ajuda de alguém. A temperança é muito interessante, tá? Porque a temperança é aquele que é esse anjo que ele tem, né, tá ali na beira do riozinho, né, ele tá sempre na beira da água, com dois copos e enchendo um, esvaziando o outro, enchendo um, esvaziando o outro. Isso me dá uma lembrança desse 6 de ouros também, né, porque o 6 de ouros eu dou e eu recebo, eu dou e eu recebo. Então aqui tá pedindo essa ajuda mútua, tá pedindo empatia, tá pedindo tranquilidade, paciência. É um momento em que o pisciano, creio eu, que vai navegar bem essa zoeira que está acontecendo no céu nessas 2 semanas, tá? O rei de copas me diz que vocês têm que ser vocês mesmos, tá?
que você tem que, né, honrar aí a tua energia pisciana, que você tem que realmente, né, já é uma carta que te dá poder, tá? Que você tem, né, que ter essa inteligência emocional, que você vai lidar bem com os seus sentimentos, que você vai lidar com essa forma tranquila, tá? Tanto os seis de ouros quanto a temperança me dão uma tranquilidade, me dão uma paz, essa sensação de paz, de dever cumprido, né? Quando eu tenho esse seis de ouros e tem esse retorno, me parece que realmente existiu um dever cumprido ali, existiu um movimento que, né, você deu e você recebeu e as coisas estão equilibradas. E essa temperança vem sim também para equilibrar, né, para te trazer essa tranquilidade, essa paciência, esse senso de as coisas vão acontecer quando tem que acontecer, as coisas acontecem quando tem que acontecer, e se elas não acontecem é porque elas ainda não deveriam acontecer. É esse navegar tranquilo aqui, tá? Então eu sinto você tendo uma. É interessante que você tenha, né? Mas eu acho que já naturalmente vai vir uma paciência extra, vai vir essa harmonia, né, essa empatia nas relações, esse entender que uma hora eu dou e uma hora eu recebo, né, né, circunstâncias que pode vir na vida que te exijam, mas que daqui a pouco retornam, né, de uma maneira muito positiva. É uma leitura tranquila, tá? Então eu acho que você vai ter sim, se você estiver dentro do seu poder pisciano, se você estiver dentro, né, da sua conexãozinha, né, com o seu elemento, com o seu Netuno, né? Netuno está ajudando aí na coisa do céu, né? Se você tiver, né, inteirado naquilo que você quer, em quem você é, naquilo que você deseja, tudo vai correr de forma mais tranquila, mais serena, mais, né? Cheguei a dar uma relaxada aqui, gente, com essa vibe de relaxamento, essa vibe de fluir com as coisas, de entender o tempo das coisas, de realmente entrar, principalmente, né, nessa energia pisciana do fluir, do eu vou fluindo, continue a nadar, essa é a solução, nadar, nadar, essa é a solução, já diria a Dory, tá? Então isso, gente, continuem a nadar, porque é assim que vocês vão, né, passar pelo furdúncio todo aí do céu, parece de maneira muito tranquila, tá bom, Pisciano? Parabéns para vocês, é isso, gente. Então, muito, muito, muito obrigada, tá? Prestem atenção que isso aqui é para 15 dias, né? Voltem aí semana que vem para rever aí as suas previsões, né? Para botar isso bem dentro da cabeça de vocês, tá bom? Gratidão, um beijo no coração e até daqui a 15 dias.